paz do Senhor Jesus para todos vocês. Deus vos abençoe na sua infinita glória. Eu vos saúdo nesta manhã de segunda-feira com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui falando contigo, intermédio deste vídeo, Pastor Vicente. Por isso, eu quero passar aqui deixando uma mensagem da parte de Deus para a sua vida, que está em Isaías, no capítulo 35, glória a Deus, 35, versículo 8, Isaías 35, versículo 8, e ali haverá um bom caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo, quer que por ele passar, ou seja, não errará, nem mesmo o louco. Glória a Deus. Isaías, no capítulo 35, no versículo 8, a Bíblia nos fala sobre o caminho santo. Este caminho santo, o caminho do Senhor, nos arremete a ver na visão de Deus que o Senhor, ele tem um caminho santo, e este caminho está preparado exclusivamente para um tipo de povo, não para todos, mas apenas para um tipo de povo, de pessoas. A Bíblia nos fala sobre este caminho e diz que este caminho santo do Senhor, haverá pessoas que vai caminhar por ele. Haverá pessoas que vai seguir por este caminho santo, vai conseguir seguir direto rumo o seu destino, o seu caminho, vai conseguir ir avante. Mas tem algo aqui que nos preocupa sobre este texto, que nos diz, ali haverá um bom caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Aqui nós vemos que quando esse texto fala que o imundo não passará por aquele caminho, está referindo claramente sobre um povo pagão, um povo distante dos projetos de Deus, distante do auxílio de Deus, distante do querer do Senhor. Este povo será um povo que não vai ter um privilégio de andar pelo caminho santo, de alcançar a salvação, pois, desde o dia então, já escolheram um caminho para seguir e muitas vezes o caminho que escolheram é um caminho que leva para a destruição, para a morte, para viver eternamente longe de Deus. Então o Senhor deixa claro que aqueles que são imundos, que aqueles que são sujos, que aqueles que são e que estão vivendo todos os dias em uma prática pecaminosa, em uma prática horrenda diante do eterno Deus, Deus está dizendo que estas pessoas, elas não vão poder caminhar, não vão poder desfrutar de passar pelo caminho santo. E se nós formos olharmos em João, Jesus vai dizer isto, em João 14:6. Jesus, ele lembra aqui o que Isaías está dizendo. João, ele lembra, ele escreve o que Jesus falou, e o que Jesus falou seria uma lembrança do que tinha sido premeditado, profetizado pelo profeta Isaías. Isaías está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, sobre o caminho santo do Senhor. E em João, capítulo 14, no versículo 6, Jesus fala sobre este caminho, e ele próprio diz, eu sou o caminho. Então o caminho santo do Senhor será é o próprio Jesus, este caminho santo. Não tem outros caminhos, não tem outros. Se nós olharmos em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, a Bíblia nos mostra sobre dois tipos de vereda ou dois tipos de porta, dois tipos de caminho, o caminho estreito e o caminho espaçoso. Jesus,
ele é o caminho estreito, é o caminho santo, é o caminho que nos leva a Deus, é o caminho que nos leva a alcançar a salvação em Deus, intermédio do seu Filho, que é Ele próprio, o caminho, Jesus. Então o texto diz aqui em Isaías, ali haverá um bom caminho, que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhar, não errará, nem mesmo o louco. Olha aqui que texto muito forte. O que a Bíblia diz é que o caminho é um caminho tão forte, é um caminho tão perfeito, que haverá pessoas que vão querer caminhar nele, que seria, Isaías traz a ilusão aqui sobre o louco. Ele diz que nem mesmo o louco, se andar por este caminho, vai conseguir errar, porque é um caminho tão amplo, tão perfeito, tão ali apontando que é aquele caminho verdadeiro, que é aquele caminho para seguir, que no caso é o próprio Jesus. Então este caminho, nós podemos ver aqui em duas visões esse texto. Ver um caminho que o próprio Deus aqui, ele preparou para que o povo caminhasse, e ver em uma outra visão que este caminho se reflete também como o próprio Jesus Cristo, que o louco não passa por ele. Que a Bíblia diz que aqui nesse texto, em Isaías 35:8, que nem mesmo o louco, aqui não está dizendo que o louco não pode ser salvo, não está dizendo que o louco não pode alcançar a salvação, mas está dizendo que o pecaminoso não pode passar por este caminho. Está dizendo que o pecaminoso, ele não pode de maneira nenhuma passar por este caminho que é perfeito. Mas está dizendo aqui nesse texto, louvado seja Deus, que este caminho é um caminho que Deus preparou, um caminho que Deus organizou. E nesse caminho, aquele que é louco, mas porém não tem entendimento do que fez, ou do que faz, ou do que está fazendo, esta pessoa, ela terá um privilégio de caminhar por este caminho, de naquele momento alcançar a salvação para a sua vida. E o que o texto diz é que nem o louco vai errar o caminho, ou seja, o caminho estará tão visível aos olhos de todos, que não terá como errar. Agora, muitos têm errado, têm se desviado, têm se afastado do caminho verdadeiro, genuíno, que é o próprio Deus. Mas a Bíblia diz que naquele dia haverá um reconcílio, haverá uma reconciliação. E nesta reconciliação, Isaías vai dizer que ali haverá um bom caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Como esse texto foi escrito aqui no período em que Isaías estava ali profetizando perante o reinado de Ezequias, de Acai, Jotão, Ezequias, Osias, neste período. Então esse texto foi direcionado claramente para os judeus, mas Deus está lembrando aqui que o seu povo não vai ficar de fora, que o seu povo vai andar pelo caminho. E nesta liberdade, o Senhor nos deu a liberdade de sermos povo dele. Você é povo de Deus. Deus te escolheu para ser povo dele, para ser alguém que irá andar pelo caminho que ele preparou. E você tem este grande privilégio de aí na onde você está ou aonde você estiver, você levantar as tuas mãos e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que esta palavra possa o Senhor falar no teu coração mais profundo e te abençoar em nome de Jesus. A paz do Senhor. Deus te abençoe.